e por isso também tem a bênção de Deus. Agora sim, vamos abrir a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Eu disse a você, já no sábado pela manhã, ontem pela manhã, que nós vamos estudar todos os dias aqui no Adorai as 3 mensagens angélicas. Um tema profundo, um tema relevante, um tema que tem a ver com a nossa identidade e que você poucas vezes ouve falar sobre ele. E acha até que é muito teórico, muito difícil e acaba não entendendo, mas aqui está a nossa identidade. Você viu que eu preguei ontem sobre o Apocalipse? Hoje vou falar novamente sobre ele e amanhã e terça-feira também. Porque o livro do Apocalipse tem uma relação muito forte com nossa mensagem. Aliás, Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 585, ela tem uma citação curta, mas que para mim se tornou muito significativa quando a gente fala de Apocalipse. Ela diz assim: no livro do Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Uma citação curta, mas que tem uma mensagem profunda para nós. O Apocalipse não é importante só para a nossa mensagem, não é um livro forte apenas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é um livro relevante para toda a Bíblia. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. E eu parei para fazer um estudo. Você sabia que do Antigo Testamento, dos 39 livros que o Antigo Testamento tem, 28 deles são mencionados no Apocalipse, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente. Ou seja, o Antigo Testamento está dentro do Apocalipse. Se você vai para o Novo Testamento, o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é uma demonstração de quem foi Jesus, o seu ministério, o seu sacrifício, o início da igreja que representa a mensagem apresentada por Cristo, a sua expansão. O Novo Testamento é Jesus. Isso. E quando você vai para o Apocalipse, capítulo 1, verso 1, diz o quê? Revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, tudo que o Novo Testamento apresenta se encontra no Apocalipse, que é, em termos de livro, a revelação maior, porque foi dada por Cristo e é sobre o próprio Cristo. Portanto, o livro do Apocalipse tem um valor muito importante e merece ser estudado. Agora, vamos voltar às 3 mensagens angélicas que está lá em Apocalipse 14. Eu queria que você abrisse aí agora a sua Bíblia, Apocalipse 14, mantenha a Bíblia aberta para a gente poder estudar mais a fundo a mensagem desse capítulo. As 3 mensagens angélicas. A última mensagem de oportunidade de Deus a esse mundo. Nós precisamos ter muito claro isso. Essa é uma mensagem forte. Não é uma mensagem para bater, é uma mensagem para salvar. É o Senhor chamando as pessoas quase que com desespero e dizendo: preparem-se, porque Jesus está voltando. E esse é o papel que Ele colocou em nossas mãos. Quando você vai para o capítulo 14 e o verso 6, que foi o verso que eu estudei ontem com vocês, a gente vai encontrar aqui aquela primeira introdução a essa visão das 3 mensagens angélicas e já vai como que apresentando a primeira. Mas quando você olha no verso 6, a Bíblia apresenta, João apresenta as 3 grandes marcas ou características das 3 mensagens angélicas. Primeiro, elas são urgentes, por isso, como falei ontem, tem um anjo voando pelo meio do céu. Segundo lugar, elas são permanentes, porque falam de um evangelho eterno. E em terceiro lugar, elas são abrangentes, porque devem ser apresentadas a cada nação, a cada tribo, a cada língua e a cada povo. Portanto, veja, não é uma mensagem qualquer da Bíblia, essas 3 marcas mostram a sua relevância. Mas eu quero convidar você para ir comigo agora ao verso 7. No verso 7, a gente entra realmente no que é a primeira mensagem angélica. Veja aí, verso 7 diz assim: dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está a primeira mensagem. Cada mensagem angélica tem uma ênfase. A ênfase desta mensagem é o resgate. Essa é a palavra, essa é a ênfase especial. E a primeira mensagem angélica faz 3 grandes resgates que nós hoje precisamos entender
que num momento da história, Deus levantou um povo para resgatar mensagens que haviam sido esquecidas, não foram valorizadas como deveriam. E aí entra o papel da igreja remanescente. Ela surgiu para resgatar essas três ênfases. E a primeira mensagem angélica tem exatamente a ver com o surgimento do movimento adventista, que se transformou na Igreja Adventista do Sétimo Dia e que tinha como papel dizer, gente, vamos olhar para a Bíblia sem esquecer desses três aspectos. O primeiro aspecto é o resgate do Antigo Testamento. Se você parar para dar uma olhadinha aqui nessa primeira mensagem e depois na segunda e na terceira, você vê que a linguagem dessa mensagem é uma linguagem muito ligada ao Antigo Testamento. Fala de juízo, fala de temor a Deus, fala de criação. Isso quase que não é apresentado no Novo Testamento. Não é uma ênfase do Novo Testamento, mas é uma ênfase na linguagem do Antigo Testamento. E eu já disse a você no começo, dos 39 livros do Antigo Testamento, 28 estão mencionados dentro do Apocalipse. Portanto, é necessário lembrar que o Antigo Testamento não é só uma primeira metade mais histórica, mais para ilustrar a Bíblia. Não, a primeira metade da Bíblia é tão Bíblia quanto a segunda. A primeira metade da Bíblia é tão prescritiva, é tão orientadora, ela revela tanto a vontade de Deus quanto a segunda metade da Bíblia, que é o Novo Testamento. E a gente olha de vez em quando por aí denominações, pregadores ou pessoas que dizem, não, gente, o Antigo Testamento ele foi anulado com a vinda de Jesus, agora tem um Novo Testamento. Na verdade, o que Cristo veio foi completar e confirmar a revelação do Antigo Testamento, mas a revelação do Antigo Testamento não perdeu o seu valor. Aliás, quando eu ouço algum pregador ou alguma denominação dizer, não, Antigo Testamento, vamos para o Novo é a graça. O novo é Jesus, o novo é a salvação. Como se não houvesse graça, nem Jesus, nem salvação no Antigo Testamento. Aliás, o novo foi construído sobre o antigo. Mas esses mesmos pregadores, quando vão falar de dízimos, eles usam o Antigo Testamento. Quando eles vão falar de outros temas que interessam, eles usam o Antigo Testamento. E eu pergunto, onde é que está escrito no Novo Testamento que ele veio para substituir os escritos anteriores dos profetas? O que Jesus disse é, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo não para anular, para ampliar, para mostrar que aquilo foi o começo, agora eu quero lhes dar mais. Portanto, o Antigo Testamento, que nos mostra a Bíblia como um todo, precisa ser trazido à tona. O Deus do Sinai é o mesmo Deus do Calvário. São dois montes, duas revelações, mas que apresentam ambas o mesmo Deus através de revelações diferentes. Porque se você deixa a primeira parte da Bíblia, você perde ensinamentos preciosos e um rumo claro que o Senhor deixou para o seu povo. Se você vai apenas para o Novo Testamento, várias verdades ficam para trás e começam a ser anuladas de muitas denominações. E é por isso que você pergunta, mas por que essas igrejas não creem no que eu creio? Porque a maioria delas não crê no Antigo Testamento. Deixa de lado verdades fundamentais e se apega apenas uma parte que foi a revelação pessoal de Jesus. Mas o Apocalipse está dizendo, gente, para você poder receber toda a mensagem do Senhor e ser impactado por ela, primeiro resgate a mensagem do Antigo Testamento, que é vital para a caminhada do povo de Deus. Tem um segundo resgate também. E aí começa a ficar um pouquinho mais quente a situação aqui na primeira mensagem angélica. E o segundo resgate é o resgate do sábado. O primeiro, ao resgatar o Antigo Testamento, a primeira mensagem angélica resgata a visão de que nós temos toda a Bíblia, que a Bíblia não contém a palavra de, a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Se nós começarmos a dizer essa parte interessa, a outra não interessa, essa eu acho que já passou, essa continua. Aquilo que já passou, o Senhor disse que havia passado. Aquilo que não passou e ele não disse que passou, nós deveremos continuar buscando como palavra de Deus. Aí vem o segundo resgate, que é o resgate do sábado. Por que aqui resgata o sábado se não fala do sábado? Se você der uma olhada na primeira mensagem angélica,
Diz assim: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, ou as fontes das águas. Qual é na Bíblia o memorial da criação? Qual é o dia que o Senhor criou, que foi o 7º dia da criação, para que naquele dia fosse dado um olhar para trás, fosse o ser humano e o Senhor descansassem e pudessem contemplar tudo aquilo que foi feito? Para que a partir daquele momento, semana após semana, nós parássemos um dia em homenagem ao Senhor Criador e também à sua criação. O sábado é o memorial da criação, mas se só isso não basta, é só você olhar essa parte final da primeira mensagem angélica e observar que a sua linguagem é praticamente a mesma de Gênesis capítulo 2 e os versos 1 a 3, quando o Senhor cria o 7º dia e expressa qual era o significado do 7º dia. É a mesma linguagem do final da primeira mensagem. Se você for para Êxodo 20, versos 8 a 11, onde está o 4º mandamento da lei de Deus, você vai ver que a linguagem é exatamente esta aqui. Portanto, ao levantar a questão de que nós devemos adorar a Deus da maneira correta e adorá-lo como um Criador, naturalmente para cá vem o resgate da mensagem do sábado. E aí alguns dizem: não, mas o Antigo Testamento fala do sábado, e o sábado foi abolido, porque o Antigo Testamento também foi abolido, e porque o Senhor ressuscitou no domingo, portanto não temos mais que guardar o sábado é uma lembrança da velha aliança. Tudo isso são explicações dadas por muita gente, mas que não encontram nenhuma base sólida na Bíblia. O sábado não foi abolido. Aliás, eu começo a pensar, quando alguns falam que o sábado já não existe mais, que é um tema dos judeus, dos adventistas e de algumas poucas denominações por aí, e tentam colocar o sábado sempre como um elemento cultural de um povo, o povo judeu. Portanto, se os judeus hoje não são como nação o povo do Senhor, mas podem receber a salvação como pessoas, como todos nós, mas se não é mais a nação, portanto o sábado que era guardado por eles também não é mais um dia de guarda. Agora, você já parou para pensar que o sábado não foi dado aos judeus? O sábado foi dado no jardim do Éden e Adão e Eva não eram judeus. O povo judeu foi formado séculos depois, quando o Senhor chamou Abraão, e depois veio Isaac e Jacó, e nós conhecemos toda a história, e José. Ali começou o povo judeu. Quando o Senhor deu os 10 mandamentos a Moisés no deserto, você lembra que o único mandamento que tem essa expressão, lembra-te, é o do sábado. Em outras palavras, aquele mandamento não era novo para eles. Mesmo antes de serem formados como povo, porque na ida para o deserto eles estavam se formando como povo, até ali eles eram escravos, eles estavam ainda sem ter uma organização. Mas se era para lembrar do sábado, é porque o sábado vinha antes da formação do povo, vinha junto com o povo do Senhor. Portanto, lembra-te. Eu paro para pensar ainda um pouquinho mais. Se Jesus aboliu o sábado, nem a mãe dele sabia disso, que o seguia, que o acompanhava, que o educou, que o formou. Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, eles colocaram o corpo no túmulo, e ali estava a mãe dele, e no sábado descansaram conforme o mandamento. E domingo cedo foram ao túmulo para ver se Jesus estava lá. Ora, ali estava sua mãe. Se a sua mãe que o acompanhou, que conhecia o coração dele, que o protegeu e o defendeu no seu ministério, que foi com ele até o fim, será que a própria mãe de Jesus não sabia que o sábado já não tinha mais valor? Porque Jesus ensinou aquilo que a sua morte, a sua ressurreição acabaram cumprindo. E eu paro para pensar ainda mais, há pessoas que dizem, não, esse tema de sábado, isso não tem mais valor, porque isso é legalismo. Isso é legalismo. É querer guardar a lei e ter obras e comprar o favor divino, porque guarda um dia, porque bate no peito. Não. Por que nós guardamos o sábado? Por que nós paramos todas as atividades que temos seculares no dia de sábado para nos dedicarmos mais às coisas de Deus? É exatamente para mostrar que nós dependemos do Senhor,
que nós precisamos do Senhor e que nós temos que ser alimentados por Ele, sustentados por Ele, perdoados por Ele. Nós vamos à igreja, nós lemos mais a Bíblia, nós buscamos mais ao Senhor. Ora, legalismo é o que você faz por sua conta para mostrar que você pode comprar o favor de Deus ou se colocar até no lugar de Deus. Mas o sábado é o dia que nos leva à adoração verdadeira, é o dia que nos leva ao Criador e é o dia que nos leva a depender cada vez mais do Senhor. Portanto, você já notou, há um segundo resgate aqui na primeira mensagem angélica, que é o resgate do sábado. E há um povo que foi levantado para resgatar essa mensagem, e junto com o surgimento deste povo, foi restaurado, foi resgatado o verdadeiro dia de guarda que o Senhor oferece de maneira especial a toda a humanidade na reta final da história. E a gente vai para o terceiro resgate. E esse resgate é ainda mais forte. Para você, talvez não seja novidade tudo que eu estou falando. Você crê no Antigo Testamento, possivelmente. Se acompanha a nossa fé, você crê no sábado. Mas eu estou mostrando para você como Deus foi levantando um movimento para que você entenda a sua identidade. Nós não estamos aqui apenas porque estamos aqui. Estamos porque o Senhor nos disse, levantem essa mensagem e apresentem essa mensagem ao mundo como uma oportunidade para que as pessoas conheçam toda a palavra e coloquem a sua vida em harmonia com ela. Vamos ao terceiro resgate? O terceiro resgate da primeira mensagem angélica é o resgate da criação. E por isso fala aqui mais abertamente de um Deus criador. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Há uma insistência em mostrar esse Deus criador. Portanto, há um resgate desta última mensagem. E é natural, quando surgiu o movimento adventista e chegou ali o período que nós chamamos da grande decepção, foi o mesmo período em que Charles Darwin estava preparando o rascunho e lançando a primeira versão do seu livro A Origem das Espécies. Na mesma época que o Senhor levantava esse povo remanescente, o inimigo também levantava um meio para dizer, Deus não existe. A mensagem da Bíblia não é real. Esse Deus criador é uma história para as crianças. Isso não é bem assim. Os movimentos surgiram juntos e o Senhor está dizendo aqui, por favor, quando esse movimento se levanta e cresce, eu quero pedir a você, se mantenha firme à revelação e resgate a mensagem de um Deus criador. Portanto, a criação é um contraste com a evolução. E o contraste ele é muito claro, porque a Bíblia apresenta um relato da criação. A evolução apresenta uma teoria da evolução. São duas coisas diferentes. Relato é um fato que aconteceu, teoria é um conceito que você constrói depois de observar repetições no processo natural. São duas situações. Quando você olha para a criação tem uma proposta totalmente oposta da evolução. Para nós, criacionistas, que cremos na palavra de Deus como real, Deus criou um mundo perfeito que vem sendo degenerado pelo pecado cada vez mais. Portanto, não há uma evolução, há uma involução. Não há uma evolução, há uma degeneração. O mundo era perfeito e está ficando cada vez pior. O ser humano era maior, era mais saudável, vivia mais. Hoje ele é menor, é menos saudável e vive menos. Há um processo de degeneração. A evolução, a teoria da evolução, apresenta o contrário. Mostra que nós nascemos, ou surgimos, ou a vida surgiu de maneira precária, ruim, e ela vem melhorando cada vez mais. Por isso a expressão evolução. Evolução é um progresso, é uma melhora, é um crescimento. Nós falamos de situações completamente diferentes. E eu às vezes paro para me perguntar, como é que eu consigo acreditar neste conceito de evolução? Deixa eu ser mais claro para você. Eu acredito que o ser humano ele tem melhorado no conhecimento científico. Isso não tem o que discutir. Olha a vacina que vem aí com tanta pressa, olha a tecnologia que nos permite ter um encontro como esse. Mas eu não estou falando do conhecimento humano, eu estou falando da essência humana. Da essência humana. Aquilo que tem a ver com o pecado, com a salvação, aquilo que tem a ver com o caráter de Deus revelado no ser humano. Deus nos criou a sua imagem e o papel do povo dele é trabalhar essa recriação à sua imagem, entendendo que nós nos degeneramos e temos que melhorar. Agora,
Quando eu falo em evolução, se eu quiser pensar nas mutações genéticas, se eu quiser pensar no conhecimento, eu posso até entender como um processo de evolução, mas quando eu olho para a essência do ser humano, não é isso que está acontecendo. A minha pergunta é: que evolução é essa que está deixando os seres humanos mais selvagens? Olhe para algum telejornal na televisão, vá para a internet para dar uma olhada. O que está acontecendo? A pandemia? Não, a pandemia revelou o que as pessoas têm no coração. Ninguém se tornou outra pessoa por causa da pandemia. E sim, quem sabe o ódio que estava guardado. Vá para as redes sociais, dê uma olhada no que circula por ali hoje. Há uma selvageria. Há uma selvageria, incitação aí de atos contra autoridades, contra órgãos públicos, queima, agride. Isso a mim não parece evolução da essência do ser humano. Esses dias eu li o que alguém disse e achei muito curioso, falava assim: você já notou que quanto mais o ser humano evolui, mais cadeados ele tem que colocar nas portas da sua casa? Interessante, mas é isso mesmo. Que evolução é essa? Que quanto mais os anos passam, a tecnologia vem, a ciência avança, a medicina e etc., os seres humanos vão ficando assim. Tem que morar em condomínios mais fechados, em regiões mais reservadas, colocam mais câmeras, mais cadeados, mais segurança. Que evolução da essência do ser humano é essa? Portanto, o Senhor está dizendo: por favor, resgatem a mensagem de um Deus criador e um Deus que quer habitar nos corações, porque só Ele gera a verdadeira evolução, que é sair de uma vida de pecado e viver para sempre com o Senhor. Eu não sei se você já notou, mas há uma atenção especial para destruir essa mensagem. Nós temos 3 grandes momentos na história do povo de Deus: a criação, a cruz e a volta de Jesus. 3 grandes momentos. Você já notou que o inimigo não tenta destruir a volta de Cristo? A gente crê na volta de Cristo, fala sobre isso, e as pessoas podem não concordar com a gente, mas acham que é bonito ter esperança, olhar para o futuro de maneira positiva e não nos condenam. Parece que está tudo bem assim. As pessoas também não lutam contra a morte de Cristo, porque é um fato histórico. Podem não crer que Jesus era Deus, podem crer que Ele não ressuscitou, enfim, podem ter qualquer crença. As mentes são livres para pensar, mas que Cristo morreu é real. A história confirma isso. Portanto, não há uma luta para anular a história ou a opção de crer na morte de Cristo como nosso Salvador. Agora, quando você vai para o começo, aí é complicado. Há uma guerra para destruir a criação. E aliás, hoje falar como eu estou falando aqui é possibilidade de ter problemas. Por quê? Porque parece que você é uma pessoa tapada, ignorante, manipulada, que não valoriza a ciência e tantas outras coisas, quando nós, adventistas do 7º dia, valorizamos a ciência. Nós temos uma das maiores redes educacionais confessionais do mundo. Ora, se nós não valorizássemos a ciência, não educaríamos as pessoas. Nós temos instituições com mestrado, doutorado, pós-doutorado em áreas científicas. Se nós não crêssemos na ciência, nós não faríamos tudo isso. Nós cremos na ciência, mas não podemos crer numa ciência que anula a revelação bíblica. Agora, quando a gente olha para essa luta para destruir a mensagem da criação, tem uma única razão. Não precisa lutar contra o último momento da história, nem contra o momento que está no meio. É só lutar contra o primeiro, porque se você tirar o alicerce, a casa inteira cai. Se não houve criação, também não houve Jardim do Éden. Se não houve Jardim do Éden, não houve Adão e Eva. Se não houve Adão e Eva, também não houve tentação. Se não houve tentação, não houve pecado. Se não houve pecado, Jesus também não foi o nosso Salvador. Acabou. Acabou a mensagem da Bíblia. Não há porquê a gente continuar trabalhando todo o conteúdo do Antigo e do Novo Testamento. Se não houve criação, não houve Jardim do Éden, não houve Adão e Eva, também não houve casamento entre um homem e uma mulher, até que a morte os separe, como o Senhor indicou na Bíblia. Se não houve criação, as pessoas casam com quem querem, como querem e pelo tempo que desejam, que é o que a gente tem visto por aí. Por quê? Porque nós vamos anulando o começo da história. Se não houve criação, se não houve Jardim do Éden, se não houve Adão e Eva, também não houve sábado. E se o sábado não foi criado lá no Éden, então ele é um patrimônio cultural de um povo judeu. E se ele é um patrimônio cultural de um povo, não há razão para nós, que não somos judeus de sangue,
guardarmos o sábado, você desmonta tudo. Aliás, há um outro elemento que para mim é mais forte. Se não houve criação, Jardim do Éden, Adão e Eva, também não houve um boneco de barro onde o Senhor soprou nas suas narinas fôlego de vida, conforme a Bíblia apresenta, lá no livro de Gênesis. A Bíblia fala que o Senhor fez o boneco, soprou e ele se tornou alma vivente. E aí muita gente fala, isso imagina, isso é pequeno demais para mim, eu não consigo pôr na minha cabeça que as coisas apareceram dessa maneira. Não, isso é para criança, isso é uma ilustração, esses dias foram eras, isso aqui é só para ilustrar como Deus deu origem a um elemento que deu origem ao ser humano depois. Mas você já parou para pensar que se nós não cremos na criação do homem, do ser humano, como foi apresentado na Bíblia, nós também não poderemos crer na recriação? Nós cremos na volta de Cristo, nós temos essa esperança, nós cremos numa recriação quando Cristo voltar agora. Pensa comigo, se não houve boneco de barro, se não houve fôlego de vida, como é que quando Cristo voltar, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Como ressuscitarão primeiro se Deus não é capaz de fazer isso? Se eu acho que aquela historinha lá é para ilustrar as criancinhas, e quando não houver boneco de barro, e quando Cristo voltar, apenas a sua voz falar, ele não vai tocar, ele não vai soprar e não vai ter boneco de barro, apenas ele vai falar ao som da trombeta de Deus, e a Bíblia diz que vai acontecer um milagre, e nós esperamos um milagre. Mas se eu não creio na criação, eu não tenho como crer na volta de Cristo e em tudo que a Bíblia diz que vai acontecer dentro do processo da recriação. Você entendeu a profundidade que está por trás dessa mensagem? Na verdade, quando o Senhor pede para a gente resgatar a criação, Ele está pedindo para a gente resgatar a visão de um Deus Criador. Mas o que eu quero dizer para você no final da mensagem dessa noite é que o maior de todos os resgates da primeira mensagem angélica é o resgate da palavra de Deus. Vejam, eu fui para lá, para cá, para um lado, para o outro, tentando mencionar a você o máximo de informação que você que lê a Bíblia sabe localizá-la dentro da palavra de Deus, só para lhe mostrar o seguinte: vamos deixar um pouco de lado o assim diz o pastor para acreditar mais no assim diz o Senhor. Vamos deixar de lado o assim diz o pregador para acreditar mais no assim diz o Senhor. Vamos deixar de lado o assim diz o influenciador para acreditar no assim diz o Senhor. O chamado da primeira mensagem angélica é para irmos para a Bíblia, é para cavarmos mais fundo, é para não irmos simplesmente pelo vento de um lado para o outro, de acordo com o que uma ou outra pessoa vai dizendo. É por isso que existem tantas denominações, porque cada um interpreta a Bíblia da sua maneira, um pedacinho apenas, uma porção, apenas uma visão parcial. E o Senhor está dizendo, por favor, olhem para a Bíblia toda, resgatem o verdadeiro dia de guarda, resgatem o papel de um Deus criador, porque se Ele não for o criador, Ele não poderá ser o recriador, e ninguém se preparará para a volta de Cristo se não puder entender o começo, porque quem não conhece o começo não vai entender o final. O chamado é para resgatar a palavra de Deus. E o meu desafio para você no Adorai hoje à noite é para que você vá mais fundo na palavra, para que você gaste mais tempo com a palavra, para que você estude com oração a palavra. Ouça sim o que o seu pastor fala, ouça o que os pregadores dizem, ouça o que eu estou dizendo, mas vai lá na Bíblia para saber se o que eu falei é isso mesmo. Porque se o que eu falei não está na Bíblia, não é de acordo com a mensagem bíblica, você tem que ficar com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra. E os pregadores estão aí carismáticos para contar histórias que emocionam, para fazer promessas mirabolantes, para trazer sua confiança da palavra para eles, do Senhor, para o ministério deles, para que o seu dinheiro vá para eles. E o Senhor está dizendo, por favor, creia na palavra. E da palavra você precisa ir para o movimento que segue a palavra. E aqui entra a igreja remanescente da profecia bíblica, o povo que o Senhor levantou para esse resgate. Meu primeiro pedido a você, estude mais a palavra. O Adorai, os 10 dias de oração são um chamado para a reconsagração pessoal, para estudar mais a Bíblia, para conhecer o que o Senhor disse, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, mas elas testificam de mim. Vá à Bíblia, porque a Bíblia vai levar você a Jesus, e Jesus vai dar a você a esperança que você busca. Se você já é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você precisa fazer parte do povo do livro, que conhece a palavra, que estuda, que ensina a palavra e que vive a palavra. Mas se você ainda não é parte deste movimento, se alguém lhe convidou para acompanhar o Adorai Hoje à Noite, e você está estudando a Bíblia, eu vou pedir, estude mais. E não fique apenas estudando, tome a decisão de colocar sua vida em harmonia com a palavra e se entregar a Jesus através do batismo. Se você ainda não está estudando a Bíblia, eu queria dizer a você, faz contato conosco. Você já viu aí na tela, e vai aparecer outra vez, Adorai, eu aceito. É a forma que você tem, está aí o link direitinho, é a forma que você tem para dizer, eu quero estudar a Bíblia, eu aceito conhecer mais a palavra de Deus, eu quero fazer parte desse resgate. Escreva para a gente, eu aceito ser batizado, ser batizada, se eu já estou estudando a palavra e entendi o que é que o Senhor quer para nós. Ou eu aceito estudar a Bíblia e conhecer mais o que Deus nos diz. Meu primeiro pedido, estude mais a palavra. Seja fiel à palavra. E meu segundo pedido a você, ajude a proclamar a palavra, a anunciar a palavra, a ensinar a palavra, porque quem vive, compartilha. Quando você toma um remédio que faz bem para você e encontra outras pessoas que estão tendo a mesma enfermidade que você tinha, é natural que você vai dizer, eu tenho remédio. Deixa eu mostrar para você, deixa eu oferecer, deixa eu explicar para você, porque se esse remédio me curou e agora você está vivendo o drama que eu vivi, deixa eu lhe contar o remédio. E nesse Adorai, nesses 10 dias de oração, nós estamos sendo chamados a orar por 5 famílias ou por 5 pessoas que nós queremos ver entregando o coração a Jesus. Nós estamos sendo convidados a mandar uma mensagenzinha para elas, a convidá-las para ter contato com a gente, para participar de um culto, para se conectar ao Adorai, para estar numa igreja, para estar num pequeno grupo, porque o Senhor está dizendo, o resgate da palavra não é só para você, não é um remédio que vai lhe curar e você vai deixar perecer ou morrer o resto das pessoas que estão ao seu redor. Esse remédio é para você e esse remédio é para todos aqueles que você conhece e ainda estão sofrendo as consequências do pecado